bem com vocês? Você está com a Marta Pinto no canal Cristão Bem Resolvido. É um privilégio tê-lo aqui comigo. Muito obrigada pela sua subscrição. Não se esqueça de apertar o sininho para a ativação da opção todas. Dessa maneira você vai sempre estar a par de todos os vídeos que forem postados e gravados aqui na plataforma. Queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema que na minha reunião com Jesus eu senti da parte de Deus falar aqui, porque existe uma palavra que é muito comum a nível social, principalmente no trabalho, até mesmo em casa, em todos os lugares, que se chama inveja. Hoje nós vamos falar sobre a inveja, ok? Antes de mais, eu queria falar aqui, como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer o significado das palavras, que eu acho que é extremamente importante. A palavra inveja, qual é o seu significado? Amém? Nós vamos estudar um pouquinho acerca disto para as pessoas poderem identificar se tiverem algum tipo de sentimento, se identificarem com este conteúdo, poder realmente fazer uma análise, se analisarem e corrigirem isso nas suas próprias vidas. Ok? É importante nós entendermos aqui, primeiramente, o que é a inveja. Amém? A inveja é um sentimento com o qual todos convivem. Até mesmo os animais sentem inveja uns dos outros. Está provado cientificamente. Então, a palavra do Senhor, ela nos ensina que esse é um sentimento que o cristão não deve adotar. Porém, é por isso que nós temos que dominar a nossa própria carne. Então, a inveja é um sentimento no qual todos convivem em algum momento das nossas vidas. Trata-se de um desejo de possuir o que o outro tem, ok? Portanto, se caracteriza pelo desgosto diante da felicidade alheia. Olha que coisa ridícula, não é? Eu ver o meu irmão a ser abençoado, ou ver a minha irmã a ser abençoada, ou ver o sucesso de alguém, isso ao invés de me trazer felicidade, isso vai me trazer desgosto. E inclusive temos várias patologias, mas na questão da patologia mais grave na área da inveja é que a inveja é uma doença. Existem pessoas compulsivas que são literalmente invejosas. E geralmente esse tipo de pessoas são pessoas que têm problemas com o seu próprio ego, com a sua própria autoestima, ok? Elas não acreditam nas capacidades que Deus lhes deu. Não acreditam no potencial que têm para requerer, não muitas das vezes as mesmas coisas, mas talvez até esquecem que podem possuir coisas maiores ainda, ok? Então o invejoso geralmente é aquela pessoa que não acredita que pode chegar ao mesmo nível da outra pessoa, que ele gostaria de ter as coisas que a outra pessoa tem, mas também não consegue enxergar que ainda pode ir até mais além. Então o invejoso perde muito ao olhar tão somente para aquilo que o outro tem, ok? Então é realmente uma diferença. Nós precisamos entender aqui que muita gente confunde o ciúme com a inveja, ok? São coisas totalmente diferentes que nós poderemos falar aqui também. O ciúme é uma motivação por algo que se possui e que se tem medo de perder. Enquanto a inveja é um sentimento de falta, em que você se compara com o outro e deseja possuir o que ele tem. Só que a inveja é tão doentia que geralmente a pessoa que é invejosa, uma pessoa invejosa com problemas literalmente dentro da sua do complexo de intelectual, pode ser tão invejosa que ela não quer possuir aquilo que você tem, ela quer ter as suas coisas. Então isso aí já é um nível de inveja, não é? Que já não é, que está fora do padrão natural, e nós podemos aplicar a questão aqui literalmente espiritual. Então, na mesma Marta, mas ter inveja é uma coisa normal? Todo ser humano passa por esse processo. Sim, isso está provado cientificamente. Aliás, se você ver, até os animais irracionais, eles também produzem o sentimento de inveja. Se você vai observar, eu sempre gosto de observar os animais, eu vou conseguir, observando os animais, eu vou vendo ciúmes, eu vou vendo ali algumas características, alguns comportamentos que me mostram que existe esse tipo de sentimento. Isso também está provado
na área científica. Então, ter esse sentimento está relacionado com uma natureza pecaminosa, como eu sempre falo desde Gênesis, ok? Isso foi um kit que nós, infelizmente, adotamos, temos dentro de nós, que é o nosso eu, e nós, é claro que há pessoas que têm, outras que não têm, outras mais e outras menos, mas eu quero falar sobre aquela inveja doentia, uma inveja doentia. Nós não podemos ficar tristes quando o outro ganha alguma coisa. Nós não podemos o outro ganha alguma coisa e tem um carro melhor que o seu. Você não pode entristecer por causa disso. Ok? Você deve se alegrar com aquilo que o teu irmão tem. Até porque a vida de cada um é uma coisa individual. Você não sabe o que Deus tem reservado para ti. Então, geralmente, o invejoso, ele se ignora a si mesmo, esquece de si mesmo, porque ele passa a viver e a possuir a vida de outra pessoa. E quer desejar aquilo que a outra pessoa tem. Então, geralmente, o invejoso, ele não quer ter a sua empresa. Perdão, ele não quer ter uma empresa como você tem, de repente você é empresário. O invejoso, ele quer ter a sua empresa. O invejoso não quer estudar a mesma faculdade que você tem. Ele quer ter a sua faculdade. Ele quer ter a sua. O invejoso, geralmente, ele ignora a sua trajetória. Ele só olha para aquilo que você tem. Ele não valoriza o que você fez para chegar em algum momento. Então, o invejoso, ele não sabe. Ele não é geralmente uma pessoa invejosa. Ela não consegue ter um princípio, meio e fim no discurso de ter alguma coisa ou lutar para ter alguma coisa. Porque ela só se foca naquilo que a outra pessoa tem. Então, isso é um problema muito sério. E também explicado na área da psicologia, tá bom? Como vocês sabem, eu não sou psicóloga, então não vou estar aqui a falar muita coisa e qual é a análise psicológica sobre um sentimento de inveja, ok? A inveja é uma atitude errada que leva a comportamentos pecaminosos. A inveja é querer ter o que a outra pessoa tem, mas muito mais além disso, eu posso acrescentar que a inveja é ter aquilo que a pessoa tem, é ter aquilo que é dela. Ficando ressentido com o seu bem, com aquilo que você tem. Então, quem tem inveja não consegue se alegrar com outra pessoa. Se ela for abençoada, ela vai odiar essa pessoa. E a palavra do Senhor diz aqui, já começando por Provérbios, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então eu quero dizer que todo pecado, ele traz uma reação também na nossa área física. Quanto mais você pecar, dentro de si, a maioria dos sentimentos emocionais, das perturbações emocionais que nós sentimos, ela vem de uma raiz pecaminosa. Então, em grande maioria das coisas, as depressões, esses distúrbios emocionais, invejas, sentimentos que não são construtivos para o teu corpo, isso mais cedo ou mais tarde vai refletir no teu corpo. Porque vai prejudicar vai criar uma instabilidade no teu comportamento, você vai passar a não ser uma pessoa feliz e o teu corpo ele vai reagir a isso. Mas tudo começa por uma raiz espiritual. Então a inveja, ela tem uma característica cientificamente provada, e não foi à toa que Deus criou a ciência. Deus instruiu os cientistas para estudar todos esses comportamentos no ser humano. Então isso existe sim, mas a raiz de tudo isso está literalmente no teu espírito, ok? Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, para você ler também aqui em Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há uma confusão em toda a espécie de males. Também está escrito aqui, deixa eu ver aqui. 1 Pedro 2,1 diz assim: portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda a espécie de maledicência, ok? Então, o que é que aqui nós entendemos?
É construtivo conviver com pessoas invejosas? Não. Então, o que é que a palavra do Senhor nos ensina a respeito de nós lidarmos com pessoas invejosas? Nós devemos nos afastar dessas pessoas. Tem muitas pessoas que se alegram também. Isso também é outra patologia, outra doença, que é as pessoas se alegram, têm prazer em que o outro tenha inveja da sua vida. Isso é malícia, queridos. De repente você se identifica com alguma destas características que eu estou a falar aqui. Isso é malícia. Isso não provém de Deus. Existem pessoas que são invejosas, mas também existem pessoas que têm prazer na inveja que o irmão tem por elas mesmas. Porque são egocentristas. Elas gostam têm um ego extremamente lá em cima, no patamar alto, e têm prazer em olhar para o irmão e ver que eles têm inveja dele. Mas isso é uma coisa muito ruim. Isso ainda é pior do que o próprio invejoso. Então tem que haver equilíbrio. Porque a palavra do Senhor também está escrito. Gálatas 5, 19, 21. Ora, as obras da carne são manifestas por o quê? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, fações, inveja, embriaguez, tantas outras coisas, ok? E nós depois, leia Gálatas 5, 19, 21. Não vou ler até ao fim porque eu quero te motivar e incentivar a ler a Bíblia. Então tem pessoas que se colocam na boca dos invejosos, na boca do lobo, provocando o próprio Satanás. Isso é um perigo. Eu particularmente deixo já aqui registrado um conselho para aqueles que vivem rodeados de pessoas com inveja da tua vida. Não se coloque na boca do lobo. Não fique expondo a sua vida pessoal a ninguém. Não fique expondo aquilo que você tem para os outros verem que você tem. Eu particularmente não faço isso. Porque eu estou, de alguma maneira, a atrair o demónio da inveja e a desafiá-lo. E a palavra do Senhor é contra esse tipo de comportamentos. Essa é uma grande realidade. Muitas das vezes trocamos. Muitas das vezes não entendemos e sem querer não nos apercebemos que temos essas atitudes. Essas atitudes muitas das vezes chamam-se vingança. É invejoso? Então agora que eu vou mostrar mesmo aquilo que eu tenho, que é para ficar com mais inveja ainda. Presta atenção, isso não é a atitude de um cristão. Não é mesmo, ok? Por que é que nós sentimos inveja num conceito coletivo na área física? Desde pequenos somos condicionados à ideia de que sentir inveja é feio, e é. No entanto, isso não impede que em alguns momentos esse sentimento nasça dentro de nós. Por que que isso acontece? Isso acontece porque literalmente existem 5 níveis. Aqueles que estão na base de uma pirâmide, que eu vou já falar aqui, que são os básicos. São as necessidades fisiológicas e a segurança. Por isso é que eu digo, geralmente uma pessoa invejosa, ela não é uma pessoa segura de si mesma. Ela não é uma pessoa realizada. E ela não acredita na sua pessoa. Essa é que é uma grande verdade. Ela necessita de outras pessoas para te incentivarem, para te motivar. Ela não tem capacidade de olhar para si mesma e perceber que ela tem condições de ter o mesmo que o seu colega, o mesmo que o seu amigo, e até pode ir muito mais além. Nós somos seres humanos que podemos agir através um pouquinho de ambição não é uma coisa errada. Você precisa de ser um pouco ambicioso na sua área de trabalho. Uma pessoa que trabalha com vendas, por exemplo, ela tem que ter uma dinâmica um pouquinho mais, tem ambição no seu trabalho. Isso não é uma coisa errada, ok? Mas é por isso que a palavra do Senhor diz: sede sóbrios e modestos.
Então, voltando aqui à questão fisiológica, à área da segurança. Depois estão as necessidades sociais de autoestima. O invejoso geralmente tem uma autoestima muito baixa, ok? O objetivo, agora vamos aqui tentar determinar um conjunto de condições. Então, vamos lá. Uma pessoa invejosa, a inveja, esse sentimento de inveja, ele está relacionado com realizações pessoais na área da criatividade, do talento, do desenvolvimento pessoal. A inveja, o sentimento de inveja pode estar relacionado com a estima, o reconhecimento, a sua autoestima. A inveja pode estar relacionada com a sua área social, que é o amor, a amizade, a família, comunidade. Segurança, a segurança familiar, o corpo da propriedade. Muitas pessoas olham para o seu próprio corpo e não gostam de se ver. Isso cria dentro delas um sentimento muito tão ruim que depois elas se ignoram, esquecem-se que elas são. Você passa a deixar de existir porque você vinca o seu olhar somente nos outros. Isso é uma doença gravíssima, ok? A inveja, ela, como eu já falei aqui, ela é uma doença que afeta o teu físico, a fisiologia. E você passa a ter problemas na área alimentar, no seu sono. Então a inveja é algo, assim como todas as outras patologias na área da psicologia, ok? É a base, uma coisa que é muito importante aqui, eu vou vos dizer aqui, que é extremamente importante. O invejoso, ele é realmente uma pessoa doente por desejar aquilo que o outro tem e não acreditar que também pode ter e chegar muito mais além, ok? Então, como é que nós devemos lidar com a inveja? Por mais que ninguém goste de admitir, o primeiro passo de lidar com a inveja é aceitar que a pessoa tem. E claro, é claro que existem níveis, eu estou aqui a ler para vocês, níveis diferentes de inveja. Algumas pessoas chegam a cometer crimes por conta desse sentimento. Isso é uma patologia mais grave ainda, ok? E pode ser trabalhada com ajuda. Você precisa, se você não sabe gerir as suas emoções, se você não sabe gerir os seus sentimentos, se você não sabe gerir, então você precisa de procurar uma ajuda, uma terapia, ok? É necessário que você entenda. Por fim, a pessoa deve procurar se aceitar, entendendo que você tem essas dificuldades, limitações e não é perfeito. Foque mais em si mesmo. Você precisa se focar mais em si mesmo, em comparação aos outros. Até porque se você quer desenvolver e evoluir, as chances de você chegar onde você quer são muito maiores quando você está focado em você mesmo. Se você estiver focado noutra pessoa, você nunca vai evoluir. Então a dica, em muitos casos, é aconselhável procurar um psicólogo para ajudar em todo esse processo. 6 dicas para lidar com pessoas invejosas. Então, como eu disse, uma que eu quero dizer aqui literalmente, não se coloque na boca do lobo. Não conte a sua vida para ninguém. Não conte principalmente os seus objetivos e você não expõe a sua vida para ninguém. Isso é um ponto assente que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada cristã e também a nível social. Quando você precisa de ler, o que é que você precisa de fazer? Primeiro você precisa de identificar quem são essas pessoas, não é? E se são geralmente, deixa eu explicar aqui, por exemplo, se as pessoas que são mais competitivas, como é que você pode identificar esse tipo de pessoas? Pessoas competitivas que não costumam fazer elogio aos outros, sentem prazer em criticar, subestimam conquistas dos outros e exaltam as suas, não demonstram felicidade no sucesso alheio. Isso é uma pessoa invejosa, ok? É competitiva, quer sempre estar à frente, não costuma fazer elogios aos outros, sente prazer em criticar, subestima consequências nos outros e exaltam as suas mesmas, ok? E não demonstram felicidade no sucesso alheio, ok? Isso é são características de pessoas invejosas. Poderia ser
muito possível, a área da comunicação é sempre uma aposta muito essencial num conceito dos invejosos. Tente comunicar com a pessoa. Tente perceber porque é que ela tem inveja, mas isso a pessoa teria que ser uma pessoa muito humilde para reconhecer as suas dificuldades, ok? Não fale da sua vida pessoal, como eu já falei aqui, é muito importante, ok? Não leve todo mundo para a sua casa. Não coloque pessoas dentro da sua casa que você não conhece. Eu não faço isso. Eu posso contar com as palmas da minha mão as pessoas que eu trago aqui para dentro da minha casa. Não o faça, ok? É muito importante você entender que se você realmente vê que essas pessoas estão a ser tóxicas, se afaste. Você nunca vai aprender nada com uma pessoa tóxica. Você nunca vai aprender nada com uma pessoa que, ao invés de te colocar para cima, ela tenta te colocar para baixo. Nunca. Você nunca vai crescer ao lado de uma pessoa invejosa. Ok? A palavra do Senhor diz aqui em Jó: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Jó 5:2. Amém? Então é muito importante que você entenda que a inveja é uma sensação, um sentimento preocupante, porque pode abranger várias patologias dentro de si. Você precisa de identificar de onde vem a raiz dessa inveja e se você realmente tem esse problema, se você é uma pessoa obsessiva, se você, por alguém, você precisa de ajuda, você precisa de procurar um bom psicólogo, fazer uma boa terapia, fazer uma psicoterapia, por exemplo. Então não tenha inveja, não seja uma pessoa invejosa. Isso é dominável aos olhos de Deus. Deus não está nisso, ok? Procura ajuda. Reconheça que você tem uma dificuldade. Reconheça que você tem esse problema e vá ao pote e procure ajuda. Porque essa é a única maneira de você ser feliz. Essa é a única maneira de você conseguir desligar essa ficha, ok? Como costuma dizer, desligue essa ficha do interruptor, para que você possa caminhar, ligar outra e caminhar de forma tranquila e de forma saudável. O invejoso não tem qualidade de vida. O invejoso não tem qualidade de vida. O invejoso vive a vida, o invejoso compulsivo, vive a vida a consumir e a perseguir os outros. Ele é invejoso, ele não está satisfeito. Mesmo que ele tenha o mesmo carro, a mesma casa, tudo igual, ele nunca vai estar satisfeito. Porque o verdadeiro invejoso, compulsivo, principalmente, é aquele que quer ter aquilo que você tem. E, na verdade, ele quer ser você. Ele não gosta de si mesmo. Ele quer ser você. Então, fique muito atento a isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ok? Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Amém? Porque a palavra de Deus diz, em Provérbios 24, 19, 20, diz assim: não aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, não tenha inveja, não seja uma pessoa invejosa, amém? Dos ímpios e até mesmo do seu irmão. A inveja é algo que não provém do coração de Deus. Então você precisa de combatê-la, você precisa de ver os seus conceitos, você precisa de se fazer uma autoanálise da sua pessoa, e se você não sabe fazer isso, você precisa literalmente de ajuda psicológica para vencer e para ser feliz e para conquistar alguma coisa. Porque geralmente o invejoso, ele nunca consegue subir um degrau, ele fica sempre no mesmo lugar porque ele não foca em si mesmo. O foco dele é ver aquilo que o outro tem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus te abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Beijinhos!